Agora sim, preparadíssima a nossa Priscila Yazbek para falar sobre essa entrevista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Américo daqui a pouco também analisa. Com exclusividade, a CNN, Priscila, sobre a guerra com o Irã. Conta pra gente quais são os principais destaques e como as falas do Trump têm repercutido nos Estados Unidos. Pois é, Tainá, o presidente Donald Trump não concedeu ainda uma entrevista coletiva para falar sobre a Operação Fúria Épica. Teve essa coletiva do secretário de Defesa, o Pete Hegseth, também com o general da Força Maior, ou seja, o principal comandante dos Estados Unidos, o Dan Kane. Mas Donald Trump tem concedido entrevistas a diferentes veículos. Ele conversou com o The Daily Mail, também com a The Atlantic, com o New York Times, e agora, então, concede essa entrevista a Jake Tapper, o âncora da CNN. Nessa entrevista, ele falou que os Estados Unidos estão batendo muito forte no Irã, mas que a grande onda ainda está por vir. Ele falou que acha que os Estados Unidos estão indo muito bem, que tem o maior exército do mundo e ele está sendo usado. E sobre o período de duração da guerra, que acho que é a maior incógnita que fica depois dessas operações de sábado, ele disse: não quero ver isso durar muito tempo, sempre achei que seriam 4 semanas, estamos um pouco adiantados no cronograma. Donald Trump falou sobre esse prazo de 4 semanas, 4 a 5 semanas, ontem durante várias entrevistas. Ele chegou inicialmente a falar para The Atlantic sobre um prazo de alguns poucos dias, agora já está falando sobre esse prazo de 1 mês, mas o que muitos especialistas dizem é que esse prazo pode se prolongar e Donald Trump pode estar sendo otimista em relação a isso, né? Donald Trump, como eu vinha dizendo anteriormente, na entrevista ao The New York Times, ele falou que o cenário perfeito seria uma operação como a da Venezuela, que foi uma operação aérea que terminou em apenas 1 dia, em poucos dias, e que depois houve ali uma transição para um governo amigável aos Estados Unidos. E o que os especialistas dizem é que no Irã a situação é muito mais complexa, o poderio militar do Irã é muito maior do que na Venezuela, então esse período pode se prolongar. Ele também foi questionado se os Estados Unidos estão fazendo algo além do ataque militar para ajudar o povo iraniano a retomar o controle do país. E ele disse que sim, mas disse que agora quer que os iranianos fiquem em casa. Ele e também Pete Hegseth já falaram que os iranianos devem contribuir com os Estados Unidos para derrubar o regime iraniano, mas Donald Trump não fala como os iranianos vão fazer isso. Inclusive, ontem diversos jornais reportavam que os iranianos estavam muito aflitos e muito temerosos, não recebem nenhum tipo de notícia e orientação nem do regime islâmico, e os Estados Unidos pedem para que os iranianos derrubem o regime e ajudem a terminar o trabalho iniciado pelos Estados Unidos, mas sem falar sobre como que eles fariam isso, lembrando que em janeiro houve um massacre de iranianos pela Guarda Revolucionária Islâmica. São cerca de 7.000 pessoas que morreram, segundo ONGs de direitos humanos, mas com estimativas que chegam a dizer que mais de 10.000 pessoas morreram. Então, como que esse povo iraniano vai ter algum tipo de segurança numa situação como essa? E como dizer se essa guarda revolucionária, se assumir o poder, vai ser uma guarda revolucionária que vai, por exemplo, eventualmente contribuir com algum tipo de levante por parte do povo iraniano? Essa não é a previsão, então essa é mais uma questão que surgiu nessa entrevista. E aí Donald Trump falou que a maior surpresa até agora foram os ataques do Irã contra países árabes da região, contra o Bahrein, Jordânia, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos. Ele falou que os Estados Unidos ficaram surpresos, mas que ele disse aos aliados árabes que os Estados Unidos resolveriam isso, essas retaliações do Irã a esses países, mas agora esses países aliados querem lutar, e Donald Trump disse, eles estão lutando agressivamente, eles iam se envolver muito pouco e agora eles estão insistindo em se envolver. Ele falou que conhece essas pessoas, os líderes árabes, e falou que eles são duros e inteligentes. Ele também disse que os iranianos atiraram contra um hotel, contra um prédio residencial. Isso apenas deixou os líderes árabes irritados e ele falou, eles nos amam, mas estavam observando e não havia a razão para se envolverem, e isso agora mudou. Sobre o ataque do Irã contra esses países, ele disse que essa foi provavelmente
a maior surpresa, então, sobre isso. E ele falou que esses países estavam vivendo sob uma nuvem escura há anos e é por isso que nunca poderia haver paz. Então, foi o que disse Donald Trump, lembrando que esses ataques, essa retaliação do Irã, de fato, atingiu prédios residenciais, atingiu lugares, inclusive turísticos, inclusive com relatos de que Dubai, por exemplo, ficou deserta depois desses ataques. Então, são países que agora também podem se envolver no conflito, porque também temem que tenha algum tipo de ataque maior ou uma escalada regional desse conflito, Tainá.